Olá, bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que lhe parece a estas já poucas semanas das eleições parlamentares europeias, daquilo que lhe parece que possa vir a ser alguma dificuldade de a comissária europeia, a uma Ursula von der Leyen, conseguir aceder a um segundo mandato. Aparentemente há forças contrárias que preferiam outros candidatos. Como é que está a seguir tudo isto que pode ser apenas o início de uma guerra, ainda com poucas evidências, mas que poderá vir a ter alguma importância dentro de algumas semanas? Ursula von der Leyen, desde março, que obteve o endosso do Partido Popular Europeu, que é a força política, a estrutura de coordenação dos partidos conservadores dentro da Europa, nas quais estão incluídos o PSD e o CDS. Não sei se é CDS-PP, se é só CDS, né? Ainda não percebi como é que está. E, um, portanto, esta Ursula von der Leyen tem neste momento à sua frente um apoio garantido desses partidos que aparentemente se apresentam como possíveis vencedores das eleições para o Parlamento Europeu no conjunto dos 27 países da União Europeia, nas eleições que têm lugar entre 6 e 9 de março, de junho. Junho. É uma data, é um período um bocadinho complicado para nós, portugueses, porque funciona em cima do nosso Dia Nacional e do feriado de Lisboa, de Santo António e de Vila Real também, vale a pena dizer, que são outro município importante que tem esse feriado, mas não é isso que afeta as eleições europeias. Mas nós não podemos fugir a esta data, eu digo eu isto com alguma consciência, porque estive envolvido nas discussões sobre esse mesmo período e não consegui fugir ter que fazer sempre eleições nesse período, com a hipótese das pessoas irem para a praia e estarem menos interessadas nas eleições europeias. Ursula von der Leyen tem todas as condições para ganhar. O candidato do Grupo Socialista coordena é Nicolas Schmidt, aliás, um velho amigo meu, que era embaixador representante permanente do Luxemburgo na União Europeia e que hoje é comissário europeu. E depois vamos provavelmente ter um candidato dos liberais, vamos ter um candidato dos verdes, e não sei se não haverá ainda outros candidatos. A grande questão é que o voto é por sufrágio secreto no Parlamento Europeu. Há uma regra que começou a desenhar-se aqui há uns anos no Parlamento Europeu, que era a ideia de que o grupo político que tivesse mais votos apresentava um candidato e esse candidato era eleito. Nas últimas eleições isso não sucedeu e Ursula von der Leyen sai um bocadinho fora do baralho nesse aspecto, não era o nome que o Partido Popular Europeu tinha avançado. O modelo é uma fórmula que se chama Spitzenkandidat, que é um candidato que, no fundo, era a ideia de fazer como nos governos nacionais. O partido mais votado tem um nome e esse nome é o candidato. Mas nem sempre o Parlamento Europeu não vai atrás disso necessariamente. Mas desta vez tudo indica que Ursula von der Leyen pode avançar. Ela tem, no entanto, alguns problemas, provavelmente ultrapassáveis. Um deles tem a ver com uma questão em que a União Europeia é muito rigorosa em termos de dinheiros e em termos de procedimentos, que está ligada ainda à compra das vacinas e em que Ursula von der Leyen terá feito alguns despachos que tinham a ver com muitos milhões de euros, de forma muito expedita e pouco formal. Por outro lado, há agora, nos últimos dias, algumas acusações a Ursula von der Leyen relativamente ao favorecimento de figuras que lhe são ligadas para lugares importantes da União Europeia, ainda a montante das eleições. Isto faz parte do jogo europeu e, portanto, ela provavelmente vai ter que acarretar isto até ao fim. As eleições vão definir o presidente da Comissão Europeia, vão definir o presidente do Conselho Europeu. Charles Michel vai sair, não é propriamente, digamos, uma figura que deixe uma marca impressiva na chefia do Conselho Europeu. E mais do que isso, Ursula von der Leyen, de certo modo, ao desafiar alguns dos seus poderes durante estes últimos 5 anos, de certa maneira também ajudou a criar uma sombra sobre Charles Michel, que também nunca soube encontrar verdadeiramente o seu lugar. Ligado a isto, também vai ser eleito o novo alto comissário para as relações externas, em substituição de Borrell.
E, portanto, vamos ter aqui uma divisão que tem a ver normalmente com os grupos políticos, não há uma tomada do poder. E, além disso, há também o lugar de presidente do Parlamento Europeu, que é outro lugar institucional importante. Ursula von der Leyen também é criticada em certos setores, precisamente por aquilo que eu referi, isto é, o facto de a Comissão Europeia ter, digamos, tomado alguns poderes para si que pertenciam ao Conselho e, em particular, que deviam ser protagonizados por Charles Michel. Isso teve a ver, vamos ser claros, pelo facto de ela ser alemã e ter uma capacidade de, durante a questão da pandemia, por exemplo, trabalhar mão na mão com Angela Merkel nesse sentido, e depois também o trabalho que ela fez a seguir em relação à Ucrânia, em que ela, de certo modo, tomou conta da União, da gestão da União. É uma subversão dos poderes e em que há uma mistura em que a Comissão foi mais longe do que aquilo que os tratados lhe dão para fazer. Mas como a ação, no caso da Ucrânia, é maioritariamente vista como positiva, e como a ação também no caso da pandemia, quer na questão das vacinas, quer em particular na questão do encontrar mecanismos para os programas de recuperação e resiliência e para os financiamentos a isso e para a abertura pela primeira vez, quebrando um tabu da União Europeia, de uma dívida coletiva, que é uma função nova, uma estrutura nova que contradisse muito daquilo que era a filosofia normal da União. Ursula von der Leyen é vista positivamente em muitos setores. Outros não gostam dela, aqueles que não gostam da atitude da União Europeia face à Ucrânia não gostam dela por isso, outros acham que ela fez o que devia fazer. A sensação que eu tenho é que dificilmente Ursula von der Leyen deixará de ser a próxima presidente da Comissão Europeia. Talvez tivesse, se tivesse querido, mas ela não quis arriscar, tendo em conta a junção dos timings, pudesse ser o próximo secretário-geral da NATO. Mas o próximo secretário-geral da NATO, que vai ser decidido na reunião de julho da Cimeira da NATO em Washington, vai ser num quadro, digamos, de aproximação das eleições americanas. E, portanto, será alguém, de certa maneira, mais num quadro polémico. E por isso mesmo ela terá jogado pelo seguro e vai concorrer à presidência, à renovação do seu mandato como presidente da Comissão Europeia. Relativamente Haverá lugar para um português no meio dessas trocas de cadeiras, embaixador? Haverá lugar para alguém do Partido Socialista Europeu no quadro do Conselho, da presidência do Conselho de Ministros, eventualmente também na alto representante para a política externa e de segurança comum. O nome de António Costa tem vindo a ser falado, digamos, em vários setores europeus, é muito claro isso, e a Costa, pela sua permanência, pela sua longa permanência, 8 anos é muito tempo, sua longa permanência e pela sua capacidade de interlocução, criou um bom ambiente. A questão está em saber, em primeiro lugar, se os socialistas conseguem esses lugares, em princípio conseguem, e está em saber se, no ponto de vista de política interna portuguesa, tendo em atenção aquilo que é o suposto processo que António Costa teria por parte do Ministério Público, se isso seria um fator impeditivo ou não. Não sei, não confesso que não consigo avaliar dentro das instituições europeias se aquilo que impende de forma difusa sobre António Costa tem pode ser um obstáculo. A verdade é que nunca ninguém perguntou nada a António Costa até hoje e nunca ninguém o acusou de nada, mas às vezes estas coisas têm uma lógica política muito para além da questão puramente do formalismo judiciário. Claro. Do outro lado, embaixador, e para uma resposta rápida, acha que o holandês Mark Rutte é o candidato certo para conseguir a Secretaria-Geral da NATO? Um secretário-geral da NATO tem que ser alguém que defenda, para já que tem o apoio explícito dos quatro grandes países da NATO, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e do Reino Unido. Rutte parece ser isso. Depois, alguém que defenda os princípios fundamentais da NATO, e aí Rutte tem um pequeno detalhe, é que a Holanda é um dos países que não cumpre o critério dos 2% do PIB uh, para o orçamento da NATO, para o orçamento de defesa, não é da NATO. E isso, digamos, é a pequena fragilidade que a Holanda tem. Dito isto, a Holanda tem digamos, funciona num terreno a meio caminho de tudo,
que já no passado lhe deu alguns lugares, lembramos de Ruud Lubbers em vários, e outros candidatos que tiveram algum papel, querem em setores, por exemplo, como o Eurogrupo, etc. Mas, digamos, nunca se sabe. Neste momento há um candidato romeno, que é um antigo presidente da República. eh, Marco Rutte parece claramente poder dispor de condições para ser escolhido. Veremos qual é a posição dos americanos, porque, embora seja necessário que os quatro apoiem, os quatro grandes países apoiem, o apoio americano é o apoio decisivo. A Claro. Holanda tem normalmente uma posição simpática dos Estados Unidos. Os três países europeus que eram vistos como mais atlantistas era o Reino Unido, era Portugal e era a Holanda. A Holanda às vezes tem umas pequenas divergências aqui ou ali, mas acho que todas as condições existem para que Marco Rutte possa ser o próximo Secretário-Geral da NATO. Muito bem, cá estaremos em junho para observar tudo isso, embaixador. Obrigado, o programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos nas plataformas e nos sites que o Jornal Económico coloca à disposição de todos. Obrigado e até para a semana.